noite, bem-vindos a mais um Goza Fêmea. A Renata está noutra. Estamos aqui, mas não estamos. Eu sou a Lourdes Cardoso. Eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar de erotismo versus pornografia. Estamos aqui só a contextualizar, porque pronto, houve aqui um desvio. E para falar deste tema, quem melhor do que um autor de uma obra erótica, Lucas Casul. Bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, Lourdes. Olá, Renata. E muito obrigado pelo convite, né? É um prazer hoje. Um prazer esquisito. É um prazer. Estas palavras hoje vão ter outra conotação. Palavras que usamos sempre hoje, pronto. É um programa com bolinha, em princípio vai ser, mas começando mesmo por isso. Quando nós falamos do tema, pronto, que as pessoas parece que nunca ouviram, ninguém faz, ninguém sabe, whatever. Eu não sei. Lucas. Desmaiam já. A sexualidade, o ato sexual, deve ser das coisas mais comuns entre todos os seres humanos. Toda a gente pratica, quer praticar, ou vai praticar, ou já praticou. Mas mesmo assim, é dos temas mais tabu. Por que achas que isso acontece? A Lourdes já começou com uma pergunta mais difícil. Não, vai. Então, é logo ali. Eu penso que isso tem a ver com nossos princípios culturais, né? Nós somos, como angolanos, não podia, se calhar, particularizar os angolanos e não os africanos, não sei. Nós fomos uma sociedade um bocadinho reservada. Os nossos pais, se recuarmos um pouquinho as nossas memórias, é que tu não via, eu não via, não sei vocês, o meu pai ia dar beijinho à minha mãe, por exemplo. Então essas questões de sexualidade, tudo que atravessa esse lado, o amor e tudo mais, relacionamentos, era praticamente um assunto proibido. Exatamente, que existia só em quatro paredes. Então penso que foi isso mesmo, a nossa sociedade foi moldada dessa forma. Agora há já mais aberturas e o nosso mundo agora é cada vez mais aberto. Claro que isso tem estado a mudar, mas penso que ainda existe essa camisa de força. O que tu considerarias pornografia? O que tu olhas e fala, isso é pornográfico? Isso... Pornografia. Bom, é assim... Não vou ainda na ciência, né? Essa pergunta é mesmo uma casca de banana para eu dar a minha opinião. É a tua opinião que eu quero. O que tu consideras pornografia? Uma imagem, por exemplo, de uma pessoa nua, que não tem relevância com questões educacionais ou de saúde ou medicinais, eu penso que eu consideraria uma pornografia. Mas não eu estou a dizer que tem evidência, eu consigo ver os órgãos genitais, os gestos e a intenção da fotografia. Estou a falar, particularizar a foto, é exatamente me causar esse efeito aí, né, borboleta. Penso que é mais ou menos isso. Então, para ti, a pornografia é uma coisa ruim ou nem por isso? O conceito da pornografia, se nós recorrermos ao dicionário, é sempre associado a questões pejorativas, exageradas, às vezes também. Também é associada à falta de pudor, né? Então, é um princípio que, se formos um bocadinho buscar mais a fundo, acaba por ser ilícito. Então, eu penso que, respondendo à pergunta da Renata... Da Renata, sim... reforça só de novo a pergunta, por acaso, perdi-me. Se é uma coisa boa ou não. Não, é ilícita, né? Se olharmos para os princípios, para a definição que se dá à pornografia, né? Que está associada, por exemplo, à exploração sexual,
ao tentado ao pudor, à comercialização do sexo, por exemplo, como uma droga, então não é lícita, né? Não é recomendável, a meu ver. Ok. E então, e onde é que entra aí a linha que separa a pornografia do erotismo? Tu escreveste contos eróticos. Em que é que os teus contos... É isso. Em que é que os teus contos diferem? Por exemplo, se eu disser assim, não, isso tu escreveste é um livro, isso é pornografia. Rebate. Sim, os dois, tanto a pornografia como o erotismo, os dois estão centrados no sexo, né? No ato sexual. Acontece que, se de um lado a pornografia tem a ver com a própria exploração, com o afastamento dos princípios na utilização da sexualidade, o erotismo é centrado no amor. E normalmente é sempre aparece para instruir as pessoas, né? Para instruir as pessoas, para valorizar os relacionamentos. Então eu penso que a diferença seja essa, né? Não sei se foi mais ou menos então, claro. A diferença está para ti na intenção, não nos atos que poderiam caracterizar uma ou outra. Também a forma como é feita a abordagem. Enquanto que a pornografia, por exemplo, a comunicação é direta, crua, o sexo como tal, e no erotismo a preocupação do uso do estilismo na linguagem, da subjetividade para falar do assunto, para evitar que no momento que estivermos a falar sobre o assunto do sexo, não firamos com os princípios os princípios sociais, de convivências sociais. Mas se formos pegar na tua primeira fala sobre como é que nós lidamos com a questão da sexualidade, a questão de nunca termos visto os nossos pais em momentos mais íntimos, não tipo se montarem, mas de carícias e beijos e não sei o quê, só por isso eu acho que falar de qualquer forma sobre sexo já nos coloca ali numa questão de pornografia ou não? Atentado ao pudor, descaramento, whatever, you name it. Fala como vocês quiserem. Eu acho que não. Eu poderia dizer que não. Uma coisa é falarmos de dois assuntos que parecem similares, mas a forma como nós vamos falar sobre o assunto é o que torna um diferente do outro. Então, é a forma como nós vamos falar do ato sexual quando queremos instruir, não é a forma como vamos falar, ou como vamos nos posicionar quando queremos vender, por exemplo, como uma droga, como algo ilícito, como algo que atravessa os limites. Eu penso que isso faz toda a diferença. A forma como nós comunicamos, como nós utilizamos. Por isso é que eu falei do uso da subjetividade do erotismo e da aplicação de estilos, né? Por exemplo, falo dos textos eróticos, exatamente para fazer essa diferença, para que haja uma linha, embora seja muito tênue, assim, aos olhos nus, mas para que a pessoa consiga saber a diferença entre quando é que estamos a ter isso e quando é que estamos a ter outro. Ok. Então, mas como tu disseste, esta é uma sociedade conservadora, não é? E qualquer abordagem relativa à sexualidade ou ao ato sexual ainda é vista com maus olhos, né? Então, o que é que te leva a ti, um membro desta sociedade, o que é que te leva a escrever um livro erótico? Fizeste-o por desafio? Achaste que era uma necessidade, era o teu contributo para abrir mais as mentes nesse sentido? Fizeste-o à revelia? O que é que te leva a escrever um livro que pode ser considerado tabu ou pode ser mal recebido, tendo em conta o contexto, né? O que é que te leva a escrever um livro destes?
penso que, olha, acabaste de responder à pergunta. Ah, é? Nós precisamos de... obviamente, nós estamos todos concordados que queremos uma sociedade um bocadinho mais aberta. Tem certas coisas que são, por exemplo, tabu, né? E não têm razão de ser. E o sexo é um destes assuntos. Então, é exatamente essa necessidade. E sim, eu queria fazer uma diferença, queria falar sobre um assunto pouco explorado para que tenhamos oportunidade de fazer diferente. Por quê? Porque quantos relacionamentos, por exemplo, já acabaram por questões de satisfação sexual, por exemplo. Nós temos uma sociedade que, por conta desses tabus, existem casais em que um dos parceiros não consegue dizer que eu, por exemplo, não fico satisfeita ou não me sinto bem quando quando fazemos essa posição e não aquela. Têm essa dificuldade, esse receio de se comunicar Não e de há comunicar abertura. as suas fantasias também. Então, achei que seria bom. Alguém tinha de fazê-lo, né? Podia ser o Lucas Caçula ou outra pessoa, mas eu resolvi também fazer parte da revolução. Muito bem. Tem Já só beber uma água porque já sabe. ficar com sede. Ainda nem vamos a ver. Tá. Tem uma questão ainda em relação ao que a figura de linguagem, né? O estilo que se usa para vocês enfeitarem o que nós queremos ver e chegar lá. Eu, por exemplo, tem uma coisa que eu notei no teu livro, que é tu te preocupas em construir uma história para o personagem, né? É como se tu estivesses a humanizá-lo para que o centro não fosse somente a questão sexual ali colocada. Isso também é uma artimanha para... Então, é sexo, mas não é só sexo. É tipo... Mas o que eu quero saber exatamente é... Essa artimanha é tipo, para você não ser tão atacado porque estás numa sociedade conservadora, escreves sobre sexo, então... mas é um ser humano e os seres humanos fazem amor. Ou é uma coisa mesmo que você sentiu, tipo, eu quero humanizar, principalmente os homens. Porque tu tens... Olha, isso é uma coisa... Te posso elogiar, né? Uma coisa que eu gostei muito, então eu ainda não fiz o live do livro da Sandra, mas vou fazer. Agora vai fugir a pergunta. Calma. É porque eu acho que eu não estou a conseguir me explicar. Ok. Já conseguiste perceber o que eu quero saber? Não? Então Não. pronto. Eu percebi no teu livro que tu meio que, pela riqueza de detalhes que tu dás em torno do personagem ou dos personagens na história, na minha perspectiva, eu tive uma tentativa de humanizá-los, porque a pornografia muitas vezes é sobre, de repente, o entregador chegou, já está com o pipito para fora dele, what? Você viu entregar uma pizza na minha casa, vez com o pipito, vou chamar a polícia, mentira. Coisa com a faca. Vem já na mão. Estás a perceber? Não pizza. acontece. Então, e tu crias ali todo. Então, o que eu quero saber é se esse artifício é porque tu queres mesmo humanizar os personagens, normalizar o desejo sexual, ou é do tipo, então pessoas muito conservadoras. Eu escrevo sobre sexo, mas não é só sexo que está aqui. Não, é porque eu escrevo mesmo erotismo. E o erotismo, como disse, a essência é sempre o amor, a relação, as fantasias e o aproveitamento disso, né? A exploração das fantasias como casal. Então, eu entendo que não poderia falar só sobre sexo sem criar a química entre os casais, sem que exista uma história, uma vivência, como na vida real. O erotismo
tem essa parte, essa vantagem. Por isso que não é pornografia. Porque é, como a Renata disse, é uma questão. Quando olhas para a história, essa é algo que eu poderia fazer, que pode acontecer numa relação natural. Você leu como muito humanos. coisa, você leu muito Júlia. Júlia. Ana, Sabrina. Eu acho. Conhece a Sabrina? Julia Michaels? Não, que Julia Michaels? Julia O nome Michaels. do livro. Você não pensa aquele livro? Você Era sabe uma do que eu coleção. estou a falar? Sabrina, sim. Sabrina. Então, tem Sabrina, tem Júlia, tem Ana. Tu leste Deve ter tudo. mais. Quem nunca? Tem uma Júlia. Tá mas vendo eu acho aquelas que histórias faz no livro sentido. Júlia? Sim. Então, Só olharmos para essa pergunta que a Renata fez, já vemos a Ajuda a diferença diferenciar. entre a pornografia e o erotismo. Olha, o exemplo da pizza serve muito bem para nós usarmos Exatamente. e lá em casa penso que entenderam mais até agora do que na minha introdução. E faz sentido, porque até há muito pouco tempo, e em alguns países ainda, acham que a pornografia é para os homens e o erotismo é para as mulheres. Tanto que, em muitas culturas, os livros eróticos vêm sempre com capas muito... ela que vai ser... Ela está assim, e eu pego assim. Mas ela está à janela e eu estou ali com uma... Whatever. Pronto. uma mistura de rococó com barroco. Então, eu acho, tendo em conta mesmo o exemplo da pizza e tal, o erotismo, eu acho que a diferença entre os dois acaba por assentar na relação do autor com o objeto. Porquê? Na pornografia, o objeto é a pessoa, é o corpo, o meu objetivo é tu veres isto, sentires algo e agires sobre aquilo. Pronto, vai-te causar logo ali... É uma droga. Pronto, é ali. No erotismo, há toda um processo de fantasia, a pessoa sente-se mais, consegue identificar-se mais, porque normalmente são histórias que toda a gente vive. Fui ao dentista, recebi boleia, aquelas coisas, porque não é só o ato sexual e todo o sentimento que envolve esse ato sexual. Mas aqui voltamos à questão central do objeto. O que eu te quero perguntar é, porque normalmente a pornografia objetifica principalmente a mulher, não é? E tal, e o erotismo humaniza. Mas não acaba por ser também uma objetificação, porque por mais histórias, o objetivo é o mesmo. Porque eu também posso, Vai ter a sexo. conclusão, aquilo que eu vou que fazer, aquilo que eu vou fazer a ler um livro erótico é a mesma coisa que eu vou fazer a pornografia. O objetivo é o mesmo, porque tu então não me vais dizer, olha, eu fiz este livro para tu leres e depois ires arranjar as unhas. Desculpa só, Lourdes, desculpa. Sabe o que é que tu me fizeste pensar agora? É do tipo, pornografia é para quem vai direto ao ponto e o erotismo é para quem gosta de preliminares mais demoradas. É isso, mas o objetivo é o mesmo, porque assim, Sim. eu não vou ler isto para Mas depois ir, olha, vou ali catar flores. Essa é uma questão que eu já falei há bocadinho. O centro, o cerne do erotismo é o amor. Achas que Obviamente, sim? As tuas histórias não têm muito de amor, não. Porque me viu, o velhote Não, veio sim, dar sim, boleia no seu Pronto. carrão. De amor, não. O que é amor, afinal? Amor, o quê? Lucas. Mas não pode, aquele tipo de amor, não acontece. Amor Não surge carnal. aquele amor O amor carnal. depois de... Basicamente Não, o que tu amor estás a carnal. dizer Não, são é, na situações pornografia... também. São situações, pronto. Se nós levarmos muito assim, taxativamente ao que está no livro, sim. aí tem situações que podem simplesmente algumas serem ignoradas se for para falar de amor, mas é você que falou. acaba por ser, assim como tu geral, a ideia de a instrução também em Mas relação ao sexo. One Night Stand também tem que ter preliminares. Estás a confundir os moços. Esses moços já não sabem muita Confundir os coisa. moços. Eles confundem, mas ainda, One Night Stand, para quem só quer também uma noite,
tem que ter preliminares. Sim, a questão Tá aqui bem? é uma Não é noite, só mas nessa ok, noite depois- podes Não fazer é tudo. só namorada, porque agora, quando você associa a questão do amor como Do tal... amor, da você- do Exato, você fala de relacionamento. relacionamento. Do amor, da química. Não, a química é Do necessária, a química é aproveitamento, fundamental. das preliminares, isso tudo tal. Sim, mas não é necessariamente relacionado ao amor. Como Eu tal. tento fazer esse tipo de relação. Olha, sabes o que Prefiro. eu Então, acho? você tenta ludibriar os Prefiro. leitores. Eu acho E pode que hoje- acontecer o amor entre uma pizza, entre o entregador da pizza e Não, quem eu vai também receber tenho a uma pizza. relação amorosa com as pizzas, portanto pode está tudo acontecer bem. alguma coisa assim, né? Do nada e depois. Não, ele não vai. Eu não vou abrir a porta com ele sem camisa, E? com o coisa já todo duro. Isso não acontece. Não, mas no livro. Por Se isso é que não tem no acontecer- livro. Não, então, mas estás agora a dizer que é uma situação que pode acontecer de tu ires abrir a porta e. Bom, isso é assim. Isso da A cadeia, linha, moço. como a linha os limites entre o erotismo e a pornografia são tão estreitas, né? São tão finas, eu penso que, minha opinião, o escritor ou roteirista, porque também estamos a falar de erotismo, pode ser em vídeo, pode ser em Sim, outra sim, coisa sim. qualquer, algumas vezes é convidado a fazer essa travessia para experimentar um bocadinho. E eu penso que, na minha opinião, o escritor, pronto, a literatura, não pode ter vergonha de fazer esse trajeto, às vezes. Mas aqui, os debates que eu normalmente vejo sobre erotismo e pornografia, vão dizer, sim, eu vejo muitos debates sobre isso. É um tema que me interessa bastante. Por quê? Porque eu vejo muitas vezes, principalmente agora, com a questão do feminismo, houve um debate que falava da pornografia enquanto exploração da mulher, simplesmente. E nesse debate, uma realizadora, uma mulher de filmes pornográficos, ela disse, não tem nada a ver, porque uma mulher também pode explorar uma mulher, certo? Sim. Eu posso ser madame, posso ter uma casa de meninas e sou mulher e estou a explorar mulheres. Então, aqui não é tanto o foco no autor, de ser homem ou de ser mulher, e sim no objeto da obra. Porquê? Isso é a minha ideia. Não sei se me vais conseguir acompanhar. Tu nos filmes pornográficos, agora está a mudar, mas quase sempre era o homem que dominava a mulher e ele quer que ela faça coisas e engasga e não sei o quê, nanana. E mesmo assim, mesmo a mudar, a mudar o contexto lentamente, continua a ser a maioria. A mulher é quase sempre subjugada. Nos livros eróticos e não só, há mais interesse ou uma maior preocupação também com o prazer da mulher. O foco é mais facilmente aquilo que ela precisa ou sente e as necessidades dela. Até aqui, não sei se... Estamos juntos. Quando tu estavas a escrever isto, qual foi o teu foco? Não digas o amor, por favor. O amor. Foi o amor? Foi o amor. Não. Qual é o meu foco? Eu quero saber qual foi o teu foco. Tu disseste assim, o meu objeto aqui é este, eu vou me focar nisto e depois vou Sexo. escrever à volta disso. Sexualidade mesmo. A Sexo. sexualidade. O ato em si foi o meu foco. Pronto. Vou apresentar algo que traz isso à ribalta. E sexo era o meu foco, não é? Se era a satisfação da mulher. Pronto, é isso. Tu em momento, porque eu vejo aí muitas histórias na perspectiva da mulher. E eu por acaso gostei disso, porque era mais aquilo que ela queria, o que ela necessitava. Exatamente. Por isso é que eu estava a perguntar o teu foco. Exatamente, porque nos teus contos, a maior parte das vezes tu sentes isso, que a mulher está a controlar. Há sempre a questão do consentimento,
Porque na pornografia muitas vezes nós não vemos isso. Ele chegou... É o mandão. Estás a perceber? E no teu livro, por isso é que eu trouxe a questão do feminismo, porque houve um debate sobre isso, do feminismo na indústria sexual, e eu queria saber em que é que tu pensaste. Tu nem sequer pensaste nisso, foi Não, automático. por acaso, não, só para teres uma ideia, só agora que estou a meditar sobre isso. Nem pensei nesse ponto de vista. Mas isso é muito interessante porque, como eu falei, eu ainda não fiz o live sobre o livro da Sandra. E a Sandra é uma mulher que escreveu também um livro erótico e não tem nenhuma história sob a perspectiva feminina no livro dela. Isso é algo que, não vou mentir, me chocou um pouquinho. Que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Exatamente. As mulheres também podem explorar. Exatamente. Se calhar eu acho que aí no afroerotismo em contos é como eu olho para as mulheres. Eu valorizo muito as mulheres também. Penso que isso é muito importante para os relacionamentos. Eu acho biscoito agora. Sim, eu sou muito observador nas relações de outras pessoas, a minha. Porque A estás minha solteiro. também. Não. Não, calma, pessoal. Era só para, tipo... Contextualizar. Para as moças, depois que estiverem a ver isso. Então, olha, está aqui a oportunidade, às vezes nunca atingiste um orgasmo. Se ele se preocupa com o bem-estar feminino... Sim, eu acho que... Olha, Mas ele está pronto. numa relação monogâmica. Né? É só você e a tua dama. Mas isso para faz mim, por parte quê? do tema. Então, sexualidade, Rani Bani. Você não sabe, o O mercado... contexto importa. O mercado está Tá agressivo. Saturado. Está agressivo de uma forma que Olha, não fazia. eu costumo dizer para mim. Está tão saturado que os homens têm de fazer turnos. Quando eu estou a gozar com ela, eu digo, olha, eu não brinquei então, o quilo de homem no mercado subiu. Sim, está tão difícil para vocês que têm de trabalhar por turnos. Imagina só. Têm de fazer... Sim, Nós mas é isso percebemos, é duro, mesmo. é Eu duro. valorizo muito a outra parte e penso que a satisfação deve incidir sobre os dois. Por isso é que vem aí a outro lado feminino também a mandar Não, mas tu não tens... Estás a ver que tu não tens mesmo noção Pois não. de uma coisa aqui. Não é só tu te preocupares com a satisfação do outro, porque isso acontece noutros contos. Eles vão descrever que ela ficou satisfeita, ou mesmo nos filmes, né? Não vamos mostrar que ela está super feliz, toda melada. Mas não é só isso. É a questão O poder. de tu ter, dela Dar ter poder à controle mulher, sobre sim. a própria sexualidade, que é, na verdade, seria, mas eu acho que tu meio que já acabaste por responder, a minha próxima questão é exatamente sobre isso. Ok, no próximo Como programa. é que tu... Não, agora. Como é que tu pensas a nossa relação com a nossa sexualidade? No começo já falaste deste assim, o que eu considero um intro, sobre fomos educados dessa forma e não sei o quê, papapá. Mas nós também, se formos recuar um pouco mais para trás, nós vamos perceber que nós... Quando falo nós, estou a falar nós, maioritariamente africanos. A forma como nós lidamos com a sexualidade em si é muito diferente, ou era, da forma como como nós nos damos com a sexualidade de hoje. Hoje nós somos... Porque hoje nós sexualizamos tudo. Entendes? Tu não podes ver um decote. Primeira coisa que pensas é espanhola. E se você não sabe isso, aleluia. Aleluia. Mas pensa que lá atrás nós andávamos basicamente despidos. Porque com esse calor também não tinha como. Nós andávamos basicamente despidos, certo? Então nós não tínhamos necessidade de sexualizar tudo e mais alguma coisa. Tem vezes... e eu acho que toda mulher meio que já passou por isso. Você não consegue, tipo, estás na rua, estás a chupar um gelado à vontade. Não consegues. Já vem alguém muito Faz já inteligente, Fazer uma que vai fazer uma piada. piada muito boa, Exato. muito engraçada, por acaso. Estás a perceber? Tu só estás a comer, nem consegues desfrutar disso à vontade, porque sexualizamos absolutamente tudo. E depois tem aquela questão de... Normalmente, quando as celebridades, né, vão nos eventos e não sei o quê, e aqui na banda,
se vai assim com o corpo com mais pele, à mostra, não sei o quê. Porque a nossa cultura não tem nada disso. Eu acho que você não conhece a tua cultura, moço, porque a tua cultura está nu. Com os pilolô a banar, com a xuxa ali. Pilolô a banar na escola. Agora lembrei no advento, o pilolô a banar na escola e tudo. Estás a perceber? Então, por quê? O que é que acontece? Nós hoje, o nosso olhar foi treinado dessa forma. Então, tu não achas que isso também influencia um pouco nos limites do que é pornográfico e o que não é? Eu acho que nós temos uma sociedade agora que normaliza quase tudo. Achas? Sim, eu tenho certeza. Acho que condenam tudo. Eu acho exatamente o contrário. Não, eles... Não, eu acho que não normalizam. Tem pessoas que agora defendem publicamente determinadas coisas. Mas não, se estás a falar de Angola, Luanda, Dredd, não. Não estamos a... Definitivamente. Tudo é nós não moramos censurado. no lugar aqui, não. Aqui Tudo é censurado. Não, eu falo, por exemplo, falaste agora da questão do gelado, né? Porque às vezes o que me vem em mente é que se calhar a mente daquela pessoa não é que ele teve a intenção exatamente como tal de olhar o objeto e pensar em sexualidade, mas é que queria, por exemplo, tirar sarro disso. E isso acontece quando nós normalizamos, pensamos que tudo é uma piada, tudo vale a pena, vale a pena usar agora. Vou falar isso a ela e ela não vai dizer nada. Eu acho que é a falta de normalização que faz com que as pessoas façam isso. Exatamente. Porque não se fala. Então eu tenho de... Não, mas a normalização que eu estou a falar não é das normas jurídicas. Sim, sim. É de aceitarmos tudo. Mas quem aceita o quê? Mas nós, O que está, no caso, nesse exemplo concreto, é a pessoa que está a fazer o comentário que aceita tudo? Que olha para essas coisas e acha que é normal. É normal eu falar isso, Então, é isso deliberadamente, por exemplo, tirar sarro disso, achar que isso é uma piada e provocar uma pessoa e depois vai... Para começar, eu penso que... nunca falo na perspectiva de ser uma piada. É mesmo uma provocação no sentido de vou testar. Porque é isso que os homens fazem. O assédio funciona assim, né? Porque na cabeça da maior parte dos homens, a mulher está ali para lhe servir. Então, se eu estou a chupar um gelado, na cabeça dele, eu estou a fazer aquilo para lhe provocar. Então, ele se vê no direito de me dizer, pode chupar aqui. Percebes o que eu digo? Mas isso acontece exatamente porque não se normalizou a questão sexual. As pessoas pensam que, mas vai normalizar e agora é que ele vai tirar. Não. Ele vai me ver a chupar um gelado e não vai pensar automaticamente em sexo. Sim. Porque uma coisa tão escondida está no subconsciente dele. O nosso subconsciente, é tricky. Ele é muito mais sagaz do que o nosso consciente. Então, às vezes... Mas é isso mesmo, Renata. Nós termos acesso à própria globalização em si, começarmos a ter abertura dessas questões, por exemplo, do tabu, do sexo com naturalidade, olharmos para as pornografias, mandarmos vídeos, isso traz outros riscos, outros problemas para nós. Penso que essa é uma das questões. Mas Por exemplo, alguém que não teve acesso ainda à pornografia ou até a sexo, como tal, não acredito que olhe para uma mulher a chupar gelado consiga fazer esse tipo, criar esse tipo de roteiro, né? Nessa perspectiva, não. Mas a minha questão é, a pornografia como tal já existe. Então, tu não vais conseguir simplesmente apagar. O que eu estou a dizer é que educação, nós precisamos mudar a forma de ver o sexo. Então, porque isso vai implicar automaticamente na mudança de se fazer pornografia. Vai. E a pornografia só tem esse poder todo porque nós não falamos. Exato. Porque sabes porquê? É debaixo do Se tu reparares... Nós estamos a falar. Sim, nós estamos a falar, mas isto não é uma coisa comum. Tanto que se tu quiseres perguntar a alguém... olha, vamos falar sobre esse tema. Eu vou, mas não me façam perguntas.
porque as pessoas não falam disso. Sentem... Até há bem pouco tempo, tu dizeres que és uma mulher que vê pornografia. Sim. Estás Como a é que uma perceber? mulher vê Estás a perceber? Nós estamos muito atrasados. É que as pessoas acham que, porque tem milhões de visualizações. Não. A pornografia só tem o poder que tem porque as pessoas não comunicam e então recorrem à pornografia muitas vezes para fazer aquilo ou para ver coisas que gostariam de fazer e então vivem através desses personagens. Ou porque tu achas que todas as mulheres dizem aos seus parceiros: olha, eu por acaso gostava que nós fizéssemos um roleplay. Eu gostava, não sei o quê. Porquê? Porque as mulheres, principalmente, têm medo do julgamento. Mas isso não acontece só com as mulheres. Os homens, muitas vezes, têm certos desejos ou estímulos que podem ser vistos como estranhos e então também não dizem à parceira porque têm medo de chocá-la. Então recorrem à pornografia porque de certeza lá eu vou ver um vídeo. Tanto assim que se tu entrares num site pornográfico, tu tens categorias. E essas categorias são fetiches. E o que é que são esses fetiches? Muitas vezes tu recorres a eles porque tu não os realizas, não os materializas com o teu ou com a tua parceira. Então, a pornografia acaba por ser um escape. Porque muita gente que é viciada em pornografia não consegue ter uma performance sexual normal com o parceiro. Chega a um ponto que só se consegue estimular naqueles a ver os com vídeos. parceiro virtual. Sim, porquê? Porque não faz isso com a parceira, porque as pessoas ainda não porque não falam. têm abertura e não também. atenção, e eu não falo só a nível de coito, eu contigo. As pessoas não têm noção da sua própria sexualidade. Exatamente. Tu tens pessoas que nunca tiveram prazer consigo mesmas. E o que é que isto acontece? Se tu achas que isso é coisa do demónio, se tu achas que ter certos desejos, certas vontades é uma coisa negativa, Abominável. então eu, se for tua parceira, não vou falar disso contigo. Eu vou recorrer à pornografia. A pornografia acaba por ser um escape e acaba por ser um estímulo. Porquê? Porque há sempre qualquer coisa ali com o qual te vais identificar e que tu não fazes em casa. Ou vais ver que toda a gente faz aquela, olha, vamos ali mergulhar no óleo, vou-te massacrar. Não, desculpa, se eu disser, eu não, mas sabe muita gente que se for dizer ao parceiro, olha, agora vamos experimentar não sei o quê e chicote. Estás maluca, queres porrada? E depois, ou então levam ao extremo oposto. Eu se disser, olha, vamos experimentar este chicote, já pronto, esta já quer levar porrada. Estás a perceber? Ou então, essa já teve um antepassado. Sim, e depois é isso, é o julgamento. Aprendeste aonde? Exatamente, olha, era mesmo aí que eu ia chegar. A mulher, se disser, se manifestar algum tipo de desejo, onde é que tu viste isso? Fizeste isso com quem? Onde é que tu aprendeste isso? Mas se o homem disser que quer alguma coisa, ninguém vai lhe perguntar aonde, porquê, como... Estás a perceber? Não, na verdade, ele tem que vir já pronto. Né? Tem já de saber. E também há pressão. Exato, deles recorrerem, os homens recorrem à pornografia mais cada cedo. vez mais cedo. E Exatamente aprendem por mais conta cedo. disso. Não aprendem nada. E se Não aprendem aprendessem, nada. nós não estaríamos aqui a reclamar de vocês depois de grandes. Por quê? Porque lá está, a pornografia não ensina. Né? E ela usa exatamente por causa mesmo desse artifício de vou direto ao ponto, ela não ensina sobre, lá está, relações humanas, entendes? De perceber, por exemplo, o consentimento que a Lourdes falou aquela hora, na pornografia, ele é muito, 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 mas muito subentendido. Nem está lá. Pô, mas estás a ver, mas é do tipo, não, se ela está a fazer, e está ali, está a gritar, a fazer aquelas caras, está a gostar. Porque, às vezes, as pessoas até se esquecem que aquilo é performado, né? Se esquecem, muitos nem sabem, muitos acham que é de verdade. Que tem, muitos acham que a mulher está ali, está a adorar aquilo. Mas lá está. E que ele não tomou nada. Exato, mas lá está. Uau. Então é tipo, não há a questão do consentimento, ela não é clara, e depois tu tens a questão mesmo de performance. Muito homem acha que sexo é literalmente... E que ela tem de gritar. E só ela, né? Ele não. Inclusive, Tem que ele arrasar. quanto menos falar, quanto menos se expressar,
na cabeça dele melhor, mas é isso que tem que acontecer. Tem que fazer esse barulho, tem que gritar, né? Porque senão não está acontecendo. Estou a arrasar. Estás a perceber? Então, porque é isso de fato que a pornografia mostra. E aí tu tens o mesmo casal, tipo, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. E tu achas que aquilo é ininterrupto. Então tu achas que também tem que ser assim contigo. Durante 2 horas, se der, vais morrer. Por isso é que alguns usam recursos, né? Os medicamentos jovens, e tal, para poder fazer exatamente como está no roteiro. 45 minutos. E por isso é que há tantas mulheres a fingir. E a gritar, e a não sei o quê. Porque eu não quero gritar. What? Mas não faz sentido nenhum. É porque por isso é que a Renata disse tudo. A pornografia não ensina nada. A pornografia faz-te pensar que tu chegas ali, és um garanhão. E olha, vira-te, anda aqui. E ela vai, és o amor da minha vida. Come on. Mas é esse tipo de sexo que precisa vender a pornografia, né? É uma droga, é lá implantar na nossa cabeça. Tu tens filmes, e depois, pronto, eu não quero propriamente levantar aqui a questão desse debate, inclusive feminista, sobre a exploração da mulher na indústria, mas tu tens filmes pornográficos que são bons filmes, que têm uma cinematografia interessante, que não é só sobre o ato sexual. É um filme pornográfico, É um bom roteiro, não é um bom entregador de pizza. Exato. Mas tu tens mesmo um roteiro, tu tens uma história, e segues e tal, e não sei o quê. E a cinematografia, porque às vezes os filmes são filmados de forma tão esdrúxula, que é o buraco. É muito bruto, é muito... 5 minutos, você vê um entra e sai, sem contexto nenhum, sem nada. E às vezes isso é recorte, né? Tu tens um filme um pouco mais longo, mas eu preciso ir direto ao ponto, faço já aqui. Vai já. Cut. Fico aqui, guardo já na minha pastinha, melhores momentos. Best of. Hall of Fame. Então, mas tu tens filmes pornográficos que são bons, que tu consegues tipo sentar com teu parceiro e assistir o filme. Tudo bem que no meio do filme podem se distrair, ninguém é de ferro, mas mesmo uma leitura erótica, um filme erótico, pode acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque os nossos estímulos, eles são diferentes. São várias coisas que nos estimulam, que nos fazem chegar até o sexo. Não são só as carícias, não é só o ato sexual em si. Tu tens, olha, Dredd, tu tens forma de falar. Tu tens só de você veja a forma como o Dredd estava a andar. Exato. E fez a pausa dramática. Dramática. Bridgerton, assistiram a série? A cena famosa da colher, por exemplo. A forma como ele fala, a postura dele. Isso. Até chegar na parte que ele fez sexo com a moça, você já dedou não sei quantas vezes. Não. Só de lhe ouvir falar, só de lhe ver andar. Então, tu tens N gatilhos que podem ser explorados dentro da narrativa sexual, que não vai dar necessariamente em sexo. E aí está, vocês precisam ir ler sobre sexo tântrico. Calma. Só vão gostar na parte que podes ficar ali boedoras. Tudo o resto vai ignorar. O trabalho. Exato. Na questão, por exemplo, que não é só penetração, né? E eu acho que nisso o erotismo ganha. Vocês conhecem a Emanuele? Não. Mas como conheces tantas... Porque nós somos... Eu conheço todas. Nós somos seres... Pronto, eu vou dizer instintivos. Intuitivos? Não, instintivos é melhor. Porque eu quero falar da questão sexual, para não dizer que nós somos seres sexuais. E somos. Porque somos, é isso mesmo, nós somos. Eu vou dizer, são instintivos, né? Somos assim. Inclusive, não é um privilégio só dos homens. Não é, a natureza os homens, por natureza, gostam mais de sexo do que de... É mentira.
muito Tretas óbvio. atrás de tretas. Estão-vos a enganar de uma maneira. Eu tenho para mim, inclusive, que é o contrário. Não, porque pensem comigo, nós somos a espécie que tem um órgão. Nós mulheres? Nós mulheres. Nós mulheres. Um órgão que ele não faz, na vida, ele não faz mais nada. Só ser a não estimulado. Epá, eu estou aqui, estás triste? Me toca só. Yeah. Estás alegre? Me toca também. O objetivo daquele órgão é só mesmo te gerar dopamina, serotonina, toda a zina do teu cérebro. Aquele botãozinho, vocês não. Tá? Vocês não. O vosso negócio é para sair o xixi, é para sair... É para tudo. É um canal único. Pau de toda a obra. E está ali. Fica ali, trabalha um pouco, fica cansado. Tem que descansar, mais tempo de coisa. A mulher tem muito mais resistência, tem muito mais tempo de mesmo depois de atingir o orgasmo, ainda pode ter coisa, te aguentar ali um tempinho, se for Se bem trabalhares trabalhado. bem. Se trabalhares bem, és Pode muito chegar, bem né? Se andar a recompensado. segunda. Estás a perceber? Então, quando muito, essa teoria de que a natureza do homem Mas é quem exatamente o falou? contrário. Quem disse? Che! Estou a mentir? Estou a mentir? Estou a mentir? Ei. Aqui, Tanto que se é- não falaram, já ouviram. O homem, Sem por contar que natureza, gosta mais de justificação para traição. É a natureza Sim. do homem. Porque sexo. Não, mas é só para isso que justificam, porque na hora do vamos ver, A para falar que natureza- fez bem, Oh. que satisfez a mulher, já não serve mais. Essa desculpa já não serve, é só para justificar a putanheirice mesmo. Ei. Então, a questão de... Lucas, se tu, ao escreveres, ao pensar nas tuas histórias, tu não pensaste necessariamente nessa questão de a mulher... É porque é algo que você já trabalhou, ainda que de forma inconsciente, lá atrás. Que hoje para ti isso é props. muito natural. É a primeira coisa que você fala... para mim foi o melhor do livro. Foi mesmo essa Estás a perspectiva. perceber? É uma coisa que para ti é tão natural que tu nem pensas de forma consciente nesse aspecto, mas que para nós mulheres que estamos a ler faz-nos muita diferença, porque é um homem a assumir que nós mulheres temos desejos, temos vontades e estamos no controle dessas vontades. Como disse, como aquele meme aí que está na moda. Exato, Touché, né? mas tem muitos homens que não percebem isso. E por isso é que a Lourdes até falou no começo. Os homens acham que erotismo é que é para a mulher e a pornografia é que é para o homem. E depois, e aqui é um ponto controverso, que você tem essa questão de reconhecer a mulher como ser sexual, mas também ligaste um pouco, em algum momento no teu discurso, tu ligaste um pouco o erotismo à mulher como tal, porque é uma coisa, é mais O delicado, amor. exato, o amor, uma coisa. Eu não de liguei, sei não o particularizei, não. Não, Falei por isso eu, eu falei, foi ali ambos. uma coisa assim, Porque uma mulher, coisa assim. não me lembro. Uma coisa assim. Para o que casal, veio... para o relacionamento. Eu disse, esse foi o meu discurso. Para o casal, para o Então relacionamento. achas que o não teu para a livro é uma mulher. espécie de manual? Eu espero que É para sirva. terapia, casal? Sim, sim, Olha, eu vamos espero- ler, ver o que é que acontece. Eu espero que sirva assim para instruir também os casais, dado que trago aqui várias situações que, por exemplo, vamos afastar o sexo, trago os mistérios do pau de cabinda, que eles têm um conflito e é um conflito comum na nossa sociedade, né? Têm um problema e eles não conseguem sentar para falar como tal, não. Nós estamos a viver um problema, se calhar é melhor sentarmos juntos e irmos procurar um especialista, mas eles não mandam em diretas, um não tem coragem de assumir. Então, eu espero que sirva Sim. como manual, como instrução para quem esteja a viver uma situação igual, que ganhe coragem, porque vê quando é bom, quando temos diálogo, quando reconhecemos, quando aceitamos, quando não estamos dispostos a partilhar os nossos problemas, as coisas se calhar até têm em outra direção. Então, sim. Sim, a questão da dose também, né? Eu não sabia.
também aprendi ali. Eu não sabia que também não usei, né? Agora, não sabia agora que... já sabe, já E pode a- experimentar uma É um caneca manual, só, uma sim. caneca. E agora que falaste do pau da cabinda, tu conheces o... Qual é o nome? Ancorô? Ancoró, Ancoró? sim. Dizem que é Conhece? Ancoró, nem sei porque que deram o Falaram nome de Ancoró. Ancorô. A minha Não, mas versão é Ancorô. Ancoró porque, né? Ah, Vendem ali porque- naqueles lados. Ah, porque Nos a forma como eles quadros, falam. Diga. Mas vamos chegar já lá. Mas o nome é Ancorô, então. Ancoró. Ah, mas conheces bem. Falem Não comigo. tanto quanto conheces as atrizes. As atrizes não, conheço as obras. As obras. Conheço as obras. Eu tenho a coleção Come inteira de on. Emmanuel. Vocês podem Ei. procurar, inclusive. Imagina. Não sei se deve ter disponível. Com I mas ou eu com E? tenho com E. Ok. É francês. Ah, Ei. Emmanuel. Emmanuel. Emanuel. Tem até um dos filmes que fala, Emmanuel. É, o Ancorô. O Ancorô é um pó. É um pó? É um pó que os homens usam para melhorar a sua performance. É machista, deveria ter um pouco para mulheres também. Tá vendo? Não, mas eu ouço que nós tem... as mulheres não Calma, precisamos, porque não, vocês... não, não. a questão não é essa. Tem também uns artifícios. Tem. Tem, não vou Femininos, falar, femininos. só falar do próprio Ancoró mesmo, né? Sim, mas podes contar, Sim. pode falar. Então, É um pó, Renata. então. É um pó. De perlim-pim-pim. É um, segundo Pó consta, mágico. é mesmo do Perlim-Pim-Pim. Porque faz milagres. Yeah. O pó da madrinha da Cinderela. Não, da Cinderela não, que aquele devem ter usado no Eric da Ariel, porque não se justifica ela ir pôr perna, ficar muda por causa daquele homem. Mas, é outra história. Todas as histórias. A Renata é assim. Gente, eu escrevo filmes, né? Então, eu tenho que... Vamos ao pó. Ah, o ponto. Fala do pó. Sim. Como é que tu pensas o uso dessas substâncias em pessoas cada vez mais novas, né? Para supostamente melhorarem a sua performance? Eu acho que nós os jovens temos muitas curiosidades também, né? Enquanto mais jovens, aos 20... quando me fazem perguntas dessas, eu volto um bocadinho. 20 anos, as decisões que eu tomei, as coisas que eu às vezes experimentei, que não tinha necessidade, mas é porque falaram que, pronto, uma dessas coisas é desses medicamentos aí. Aos 20 anos, não sei se estou em erro, já experimentei uma coisa assim. Mas é por quê? Porque ouve-se falar, vende-se o produto, não, aquilo vai fazer milagre, e você cria um problema para ti. Ou seja, não, se calhar a minha performance está muito aquém, e Diálogo. É isso. eu Ok. podia ser um Isso machão. mesmo. Então penso que é isso mesmo, essa curiosidade dos jovens. E também tem a ver com a própria educação em si, né? A educação da pessoa. Agora, sobre a utilização, eu penso que é errado, né? Obviamente, é perigoso. Muitos não têm problemas, obviamente. Ainda são muito jovens, ainda têm muito para dar. Literalmente. Então, só estão a procurar um problema que, se calhar, durante toda a vida nem sequer teriam. Não será também porque não sabem o que é uma boa performance? Porque eu acho que o problema está aí. Não. É isso Por que mesmo. que a pornografia vende? É isso mesmo, porque que- a pornografia vende que tu tens de Que ser uma assim. boa performance, aquilo É aí, isso. Se tu achas, são 40 minutos. são 40 minutos Direto. e estás sempre E ali. ele tem apenas 15, 10, não, é pouco. Como assim 15, 10? Se eu vi um filme pornográfico, uma hora e meia. Esse filme foi uma hora. Aí é que Não está. pode. Vendem uma ideia do ato sexual que torna as pessoas mentalmente disfuncionais. Porquê? Porque eu estou a ver aquilo. Eu nunca vou ser essa minha. Eu nunca vou pôr uma perna no Brasil e a outra perna na Imagina. África do Sul. E, tipo, eu não tenho esta elasticidade. Eu não grito assim. Será que se eu não gritar ele vai achar... Então, criam essas problemáticas. Porquê? Porque nós sempre que vemos alguma coisa, isso é Inevitável. transversal. Qualquer coisa que nós vejamos
nós vamos projetar. E vamos sempre pensar, vamos pôr nessa situação. E se eu me puser nessa situação e vir que eu não consigo estar nessa situação, eu vou achar que a minha situação real não é satisfatória. Então, nesse caso, eu acho que até os homens acabam por sentir mais pressão, porque supostamente eles é que têm eles têm que saber coisa e tal. Eu sinto muito por vocês, olha, eu sinto muito mesmo. Sinto muito. Porque vocês não eu têm acho que também o saber. acesso às novas tecnologias acaba por ser um bocadinho, ajudar um pouco a propagar esse mal. Os nossos adolescentes, né, eles têm acesso muito cedo sobre esses meios, sobre a pornografia. Eles já conseguem idealizar. Afinal, a mulher tem de gritar assim e ela, se calhar... Mas vou só te cortar aqui. Corta, vamos. Porque tu falas como se o problema fosse só o acesso pela tecnologia. Não. Mas, pelo menos... É um dos... porque tem umas revistas ilustradas. Tinha umas bandas desenhadas, né? Olha, vem para aqui. Você praticamente conseguia ouvir o gemido daqueles balões que em forma de pico, né? Para dizer que está a gritar. Tem. Não era só essa Hoje em dia briga temos digitalmente. Tens filmes, sites, desenhos animados, banda desenhada. Pois, olha, agora temos animes. Agora, honey. Agora. Welcome. Sempre, né? Sempre. Isto aqui, desde sempre. Mas a questão que tu falas da educação, tu és pai, né? E já percebemos que muitas vezes a educação sexual é feita através desses tais filmes pornográficos, porque as pessoas não comunicam. Sendo tu autor de um livro erótico, como é que tu, não sei se tu já tiveste essa conversa, mas como é que se aborda um filho ou uma filha para essa questão? Já pensaste nisso? Não, Ele tem noção do livro que tu escreveste? Tem quantos anos? Tem. Do afroerotismo tem. Não leram, por acaso. Tem quantos anos? Claro. Não, calma, tem quantos anos? 13 anos. Eu acho que o teu livro é bem 13 anos. tranquilo. 13 anos já pode ler. Não, vão ler. Eu já disse, vão ler aos 16, talvez. Mas tu já 13 disseste. anos, já falei. Por quê? Por que achas que eles não podem ler o livro? Não, é porque eu falo com eles sobre sexualidade em si. Mas a abordagem daqui, sinto que ainda é muito crua para eles. De modo que a instrução pode, se não tiveres maturidade suficiente, a instrução pode não servir conforme eu idealizei. E pode ser utilizado, então, para outras coisas, então. No carro, então. Afinal, é assim que meu pai anda a fazer as coisas. Então, Entendi. É nesse sentido. Esse Por isso é que eles vai não desaparecer. leram ainda o afroerotismo em contos. Mas agora, a minha menina tem apenas 3 anos. Por acaso, eu acho que eu ia incumbir essa tarefa para a mãe dela. Por quê? Porque nós estamos cada um, né? Não. Eu acho que Cada um as suas funções? Não, está tudo bem. Eu penso que nessa questão, eu penso que a mãe teria mais o que falar. Olha, eu discordo, sabes? Eu acho que o pai falar sobre sexualidade com a filha é uma maneira de até ela se proteger no futuro, porque os predadores são as pessoas parecidas com o pai e não com a mãe. Então, eu ouvir do meu pai uma perspectiva do lado dele, não, eu não estou a dizer que a mãe não tem de falar. O que eu estou a dizer é, eu estou a dar a minha opinião em relação àquilo que tu disseste, há certas coisas que são incumbência da mãe. Eu acho que os pais não falarem de sexualidade com as filhas também coloca as filhas em risco. Muito. Porquê? Porque a mãe vai sempre falar da perspectiva da mulher. Eu, se conhecer a tua mente, se eu souber como a tua mente funciona, mais facilmente eu vou me proteger, porque o meu pai já me explicou como é que as coisas acontecem. Estás a perceber? É muito diferente. Fica aqui o aprendizado. Quando ela tiver idade, já sei. Sim, mais do que isso, tem a questão dela compreender como de fato deve ser tratada, porque isso é um problema muito...
Vocês, a maior parte dos homens reclama muito que as mulheres são muito complicadas, as mulheres não sei o quê. Reclamam muito quando estão numa relação, reclamam que a mulher não sabe gerir. Não é isso que eles dizem, mas eu vou resumir dessa forma, né? E deixa-me dizer-vos que a maior parte desses problemas são daddy issues. São problemas que as mulheres tiveram o desenrolar da sua relação afetiva com a figura paterna era muito controversa, muito conturbada ou inexistente. Então, ela não sabe, de fato, como um homem deve ou deveria lhe tratar. E então, ela aceita qualquer coisa. Depois, tu tens tudo o resto, um monte de poluição. E o teu filtro não funciona direito. O teu filtro tem um rombo por causa dessa carência afetiva. Então, tu acabas por aceitar várias coisas, te submeter a determinadas situações, porque achas que aquilo é que é o normal, aquilo é o que deve ser. O mesmo acontece para crianças que presenciam relações abusivas entre os pais, sim. né? Criam alguns transtornos, passam a ver a vida de uma forma e depois não conseguem gerir relacionamentos. Para você aí em casa, está se perguntar por que nunca dá certo com ninguém, ou por que é tão difícil se dar bem com alguém, contato ao banheiro. Pode ser problema lá atrás, tá? Ao crescer, aconselho terapia. Mas é sempre. Eu falo, todo mundo deve fazer terapia. Ainda isso. mais para você que nasceu em Angola. Faz sua terapia. Porque aqui os homens, Lá a relação atrás com as deixamos filhas... muitas coisas. Sim, porque os homens, a relação com as filhas é sempre... e depois são sempre as mesmas coisas. É menina, compra a caçadeira. Eu tenho a caçadeira. É só para avisar que eu comprei uma AK. Não só falar com a tua filha que a caçadeira. Porque a caçadeira vai te fazer o quê? Porque se a tua filha não estiver preparada, vai sair para a rua. Vais mesmo ter de usar a caçadeira. Ela vai pegar na caçadeira e vai procurar. Se tu falares com a tua filha, não precisas de caçadeira. Porque ela vai saber como que é o No final mundo. das contas também isso parece ser uma metáfora, porque sabemos que a segurança não parte daí, é mental. Exatamente. Mas, A instrução, não, né? porque na cabeça Educação. deles não sai, escola, casa, escola. Não. Quando assusta, Foi na escola. engravidou. Quantos meses, filha? Exato. Não, Estás a vai perceber? falar que é o Espírito Santo. Tive uma prima que segurou a gravidez durante bastante tempo, jurava depois muito que era do Espírito Santo. Se a Maria pode... Ela ia nascer o novo Era Messias. Maria, ela Se por Maria acaso. pode... O novo Messias e a vida da minha família. Só para vocês pensam que eu E sou Angola? ateia. Não sou. O Messias segue a minha linhagem sanguínea. Jesus já voltou, está a ser É criado. Angola. Tá bem? Sim, só podia ser Angola, local com maior sofrimento. Mas um sofrimento no nível da espinha dorsal, não tens mais que Angola. Fantasias, Lucas. Minhas? Tuas, do autor, por quê? Porque sempre que eu vejo, né, esse conteúdo, é a mesma coisa que, por exemplo, quando tu vês um artista, é assim, nós pensamos sempre, será que aconteceu com ele? Será que conheceu alguém? Será que é a vontade dele? As tuas Fantasias, fontes. Lucas. Mas Temos vocês ali- sabem que esse segredo, nem o do dentista, eu vou desvendar aqui. Não vou desvendar aqui. Tá Mas bem, tá mas bom, então, mas eu tu quero- achas que fantasias são necessárias ou fundamentais eu para acho que uma fazem relação? parte da nossa... para a relação, sim. Sim, para a relação assim. Explorar as fantasias fazem parte do relacionamento saudável. Sim. Se nós estamos a explorar, se conseguimos fazer usufruto das nossas fantasias, se conseguimos dizer aos nossos parceiros o que queremos, o que não queremos, o que nos dói, o que não nos dói, significa que já estamos no nível hard do relacionamento, né? Já conseguimos a abertura, e já conseguimos ter voz, e isso é saudável. Então, acho que Há quem diga que essa parte de ter abertura quebra o romance. Tretas. Uhum. há tretas também.
Por amor de Deus. Quebra o romance como? Como é que vais quebrar o romance? Quem disse isso? Não tinha romance. Já não tinha, estava só a inventar. Estás a viver em ilusões. Então, ilusão. Então, A treta. Olha, A treta. Há situações que, por exemplo, Fala. Pronto. Há situações, por exemplo, ainda insistindo nesse assunto, que um dos parceiros sente-se desconfortável em fazer uma certa atividade sexual, uma certa posição, por exemplo, né? Para ser um bocadinho como a Renata, mas ele não consegue dizer que não, até aqui dói. Por quê? Porque tem vergonha, não, e se ele não gostar? E Vai, já sou fraca. Isso mesmo. Não, e se ele gosta é porque eu, tá bom, tenho que fazer só por causa dele. Tu tens noção... E depois reclama, 10 anos depois de convivência, não separação. Mas você também nunca me satisfazeste. É isso. Ou Mas satisfizeste, né? Nunca me satisfizeste também. Durante os 10 anos você fica, espera, 10 anos? Nem 10 orgasmo? 10 anos, 9 filhos. E depois quando as mulheres resolvem acho repostar, vão logo ali, low blow. Você lembra tudo? Primeira vez, na praia, espera. Lembras daquele dia na praia? Não, estava a gritar. E aquele grito? Lembras, não sei o quê. É tudo treta. Yeah. Mas eu acho que é um bocado difícil. E se há alguma coisa que se retira daqui, é que muitas vezes querem a mesma coisa. Mas ele não vai dizer e ela também não. Então são os dois infelizes. Ela vai procurar alguém que faça, ele vai procurar alguém que faça e depois, triste com ele, porque ela faz não sei o quê. Eu também faço, mas faço com o outro. Mas espera, mas aí, se você não fala, como é que você encontra alguém que faz? Porquê? Porque existe muito ainda que eu não percebo. Porquê? Aquela coisa de que com o teu parceiro tu não podes ser completamente aberta. Porquê? Porque ele é o meu parceiro, se eu lhe disser tudo, ele vai me julgar e já não vai gostar de mim. Deixar. Então eu vou fazer o papel de, ok, está tudo bem, gostas? Gosto. Tiveste prazer? Tive. Assim. Mas lá fora, olha, eu não gosto disso. Mas depois, por isso é que há pessoas que depois têm aquela vida dupla, porque é do género, mesmo o marido, mas com a tua amante fazes isso, não sei o quê. Eu quero saber se falam ou se só chegam lá e fazem. Lá fora. Não, porquê? Porque tu, é a mesma coisa do efeito da internet ou a abertura que tu tens com estranhos. Tu tens muita gente que está naqueles sites e não sei o quê, dating sites, e não sei, o que é que tu gostas? Gosto disto. Porque não tens aquela coisa do eu não conheço, então não me julga. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Imagina, eu entro numa sala e digo, olha, sei lá, gosto de... Fala mesmo, Lourdes. Não. É o quê? Folha. Eu já estou satisfeita. Desabafa. Não, eu não preciso Fala. dizer. Quem tem de saber já sabe. Não, mas eu vou... Não, Pornográfico. Não, aqui há tudo, filho. Então, é assim. Desculpa. Não tens de falar, mas imagina, tu vais a um site, estás no Tinder. Não sei o que, queres o quê? Estás a conheço perceber? o Tinder, Então, né? tu estás no Tinder. Uma coisa que você conhece, aleluia. Fogo. Então, se já tu estava me estás no sentindo uma Tinder... depravada. Eu não... Só que conheço as coisas. super Sim, só que Não se conheço. preocupe, Renata, já viu o teu perfil lá. Mas se tu estás no Tinder, foca, tu estás no Tinder, eu não te conheço, eu posso ser o que eu quiser e dizer o que eu quiser, porque eu sei que tu não me vais julgar, porque não me conheces. É como então, os se eu amantes. disser, é isso, se eu estou num site para conhecer pessoas e digo que gosto disto, daquilo, a pessoa que for conectar comigo é uma pessoa que gosta daquilo e daquilo. Sabe. Eu já sei, mas eu não tenho coragem de dizer à minha esposa ou ao meu esposo que eu gosto disto e daquilo. Isso é o que está errado. Percebes? Mas ela não se tornou automaticamente tua esposa. Vocês também tiveram esse processo Mas não da foram no conquista, Tinder? da Sim, conversa. mas tu tens a pressão social de que a mulher não pode ver pornografia, a mulher não sai das... Quantas vezes tu não tens... Tinder, você também não pode falar que vê pornografia. Sim, mas aí já não tens aquela Mas aí já foi. pressão de agradar, porque já não gostas, next, swipe.
Estás a perceber o que eu estou a dizer? Porque tu, enquanto estás no processo de cortejo, né? Tu, És muito conservador. era aquilo que nós estávamos a falar com o Mauro, que ele estava a dizer que não. As pessoas aldrabam muito e fazem muito papel. Eu vou dizer que, eu cozinho muito, eu não sei o quê, eu nananana. Ele defende isso. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é, não há necessidade disso. O que ele defende é que mintam sim, porque nós mentimos, porque estás a perceber? As mulheres gostam as mulheres gostam de erotismo. As mulheres gostam de... Pronto. Segundo Então, Lucas, a que é questão amor, está aí. se erotismo é amor, se é amor. Nós, se socialmente nós achamos que as mulheres não devem fazer isto e aquilo, automaticamente, se nós estamos à procura de um parceiro, nós vamos tentar encaixar naquilo. E os homens também. Porque muitos homens que dizem que gostam de, sei lá, sadomasoquismo ou não sei o quê, isso aí é um depravado. Estás a ver? Os homens também têm fetiches que escondem. Ou, sei lá, gostam de estimulação anal. Vai dizer que eu sou homossexual. E não dizem, mas vão fazer com outra pessoa. Vão às dominatrix fazer isso. Tu homem mesmo. Estás a entender? Bem mal. Isso já são outras contas de outros rosários. Não estragou nada. Então, porque não há a normalização do ato sexual e porque não há a normalização do prazer sexual, nós recorremos sempre a subterfúgios e não vamos falar com a pessoa que é a única interessada, né? A única parte interessada. Olha, então tem de haver essa mudança. Tem de dizer, olha, eu quero isto. Tem uma... Podes? A minha questão em relação a perder o... Qual foi o termo mesmo que eu já nem O lembro fogo. mais? Não. Como é que é? O romance, né? Hã? O Você falou o quê? Você falou o quê? Gente! Falaste do quê? Este público, vamos ter uma... Público pornográfico. Minha vida! Sem meter Calma. pisca! Calma! Eu estou a falar do romance, né? Perde a chama! A chama intensa! Essa Calma! Calma! Estava a falar disso porque, prontos, se acham que chegar e dizer, olha, eu gosto que tu me faças assim, eu gosto que tu me toques assim, vai acabar com o romance. Que tal mostrar? Também Porque tem várias formas de comunicar, Sim. não é só com a palavra, né? Nós comunicamos com o corpo ações. também, exatamente. Então, mas atenção, tem que sentir ali a resposta. Primeiro você precisa se permitir, principalmente homens, aquela região ali, se permitam. Se permitam, porque vocês às vezes são mesmo, vocês também se põem já, eu não sou gay. É só uma Deixa zona fluir, né? erógena. Deixa entendeu? fluir. Exato, deixa fluir, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós também não gostamos que vocês enfiem a língua no nosso ouvido. Essa aqui é clássico. É horrível. Já, É horrível. nós os homens já deixamos de fazer de tanto reclamar. Tipo, ficam aí a fazer... Já? É clássico isso. deixaram de fazer... Eu Já. espero que nenhuma mulher esteja a sofrer não, com esse isso espírito de nesse exato cotonete... momento. Yeah. Não, espírito de cotonete, sorry. Mas Not. para Tá perceber mal. que não, Mas olha, nós nos mas permitimos. isso há Tá mulheres bem, que fazem também. vou ainda coisa. Sim, mas Vai. lá está. E está aí a importância de tu conheceres primeiro o teu próprio corpo. Tu precisas ter domínio sobre as zonas do teu corpo que fazem já isso, sobre aquelas que levam mais tempo. Tem pessoa que nem não sabe aonde é que lhe ativam já automaticamente. Não sabe. E tem luta. outra pessoa, eu acho que é mais para mulheres, que sabe, nunca diz e fala assim, ele tem de descobrir. Isso também é mau, Ele tem de percebes? descobrir, então ele é homem por quê? Calma. Mas Ele eles começa também... a Vou rezar. desmistificar isso. Espera, Renata, começa a rezar. Espera, ele vai me tocar naquele sítio. Não me tocou. Não, Tipo, está a 1 centímetro. Não, mas é verdade. Para que não vais dizer? A verdade. pessoa está ali a 1 centímetro. É verdade. Passou. Verdade. Come on. Mas vou desmistificar de onde surgiu esse conceito. Fora aquela questão de a mulher não pode dizer o que gosta e como gosta, porque senão é taxada de puta, né? Fora essa questão, tu tens também a questão de
Eu não estou a saber lidar. Ela está muito. Dredd, tens que ficar. Eu acho que você é bom que tu tem uma coisa saias ali daqui. que não estás a gerir. Não, ou então está a gerir muito bem, porque ela está toda tipo. Não sei o quê. Isso já passamos, isso já Termos passamos. técnicos. Não, Ouve, eu estou a estou a adorar. sentir muito que ela está mesmo tipo a dar indireta. Não, ela tá, isso já Eu superamos. falei, não, isso aí é isso! Fala mais um pouco sobre isso! É para ele se tocar que tá vendo aquele dia que eu falei, segura mais, não segura. É para ela se tocar. Estás a ver? Não, Corta. eu não falei nesse sentido. Eu sei. Então, Mas funciona. estava a dizer que também poderá ter a ver com a preguiça dos homens fez com que eu não lhe vou dizer ainda, porque eu quero que ele explore. Porque se eu te disser, Dredd, acontece, você já sabe onde é que é o botão Vai de direto ao ligar. ponto. Começa Você vai já. só já lá. Mas tem dias assim que eu quero mesmo só ir já lá. Tá bem, mas Tem uns quando dias. tu fazes isso, a Também tem. regra é complicado. Esse Então, é o o que é que vosso eu medo, faço? ainda não vos aconteceu, estão a prever essa Não, coisa. já aconteceu. É. Você já Eu tenho de percebeu como é que saber. ele é. Tem uns dias mesmo que Você eu quero uma percebe, coisa você assim, percebe um caminho quando- mais rápido, Não, eu vou você- usar o caminho mais todos os rápido. dias, o Tem teu outros caminho, dias isso que eu vou já- vir com flores É e mentira. tudo mais. Normalmente, se não for o início da relação e ela não tiver nesse stage de ai, não posso ainda me mostrar muito coisa, porque o que ele vai pensar de mim? Se ela já não tiver nesse stage, é porque ela já sabe que normalmente o que você faz é isso aqui. E depois faz isso, né? Tipo, tá desbravando, não sei qual é o caminho do mato que quer desbravar ali, não sei. Então ela já sabe que Já você sabe, é né? desse tipo. vai ali. Então, vou segurar esse segredo mais um pouquinho, porque vou lhe obrigar a explorar. Beija tudo, Dredd, lambe tudo, se vira. Eu Mas tô também pausada. há mulheres que nem isso Estou a dizem. contar. De conta, espera, 15 Percebes, minutos mas- ainda nem chegou lá. Yeah, Dredd. Sim, mas também tens de se dizer, mesmo a exploração, tens de dizer para as. Porque é assim. Não lá estou a está, dizer que se não. Se o homem foi educado sexualmente pelo filme pornográfico, ele para já acha que ela já está pronta, não precisa Sim. de fazer nada. Exato. Chegou, A libido tocou está a preparada. campainha, a torneira está a vazar, ok, agora é tua, vamos ver. Estás a perceber? Então, a ideia dos homens é que ele chega, se ele está pronto, ela também já está. Então não tem de fazer nada, porque aquilo já está ali tudo está, preparado. eu já estou pronto. Eu vou fazer o que eu vou fazer, ela vai gritar muito, vai adorar. Não, mas mesmo que ela não esteja pronta, vai ficar mesmo pronta no processo. Exatamente. Então o que é que acontece? Se não há essa educação, não é? Depois também não há abertura para a mulher dizer: olha, isso que tu viste não é assim. Percebes? Porque depois acontece a tal disfunção. Estás a perceber? Porque se tu achas que aquilo é assim e eu estou a dizer-te que não é, tu vais achar que tens um problema. E então muitas vezes nós, mulheres, fazemos uma coisa que é do nosso dia a dia, mas que também levamos para a nossa vida sexual, que é massajar o vosso ego. Então, eu não vou dizer que és mau, vou ficar eu no prejuízo, para tu não ficares com o ego fragilizado. Porquê? Porque um homem cujo ego sexualmente é fragilizado fica quebrado, coitadinho. Coitado, não Estás a consegue perceber? mais. Então, Então- de modo geral. Então nós temos sempre esse papel de vos... está tudo bem, foste Temos que, ótimo, sim. toma lá o teu Oscar, não sei o quê. Estás a perceber? Ainda há outras que até dão prémio. O melhor não sei o quê. Melhor homem do mundo. Estás a Quem me perceber? rebenta, eu tenho mesmo coragem de escrever. Tens me mesmo rebenta, coragem de Ouve. dizer: foi ótimo quando tu tiveste, depois ele saiu de casa, abriste a tua gaveta e escolheste a continuação. É por isso, Pelo amor de é Deus. por isso que estamos a Não. trair. Porque isso. ele sai dali, achar que é o bam E e pode mais fazer não sei quantas E depois infelizes. foste ao Tinder. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É isso. Não. Então, Não pode. Lucas, aqui Luca ou Lucas? vamos... Lucas. Ok. Vamos deixar então aqui a premissa de que os contos eróticos, vamos já deixar claro, homens não têm leitura de mulher. Antes disso, sabe o que eu acho engraçadíssimo? Estatisticamente, as mulheres leem mais sobre sexo, se informam mais sobre sexo. Estatisticamente, acontece isso.
não necessariamente o consumo da pornografia como tal, mas ler sobre sexo, como funciona o corpo, e não Por sei isso o é quê, que se papapá. satisfazem sozinhas. O afroerotismo... Exato. Mas são as que menos falam sobre sexo e são as que menos têm prazer no sexo. Essa conta não bate. Porque quem aprende não está a ensinar. Quem deveria aprender não tem interesse em aprender, porque a maior parte das vezes acha que já sabe tudo. Então, nunca vão estar no mesmo nível. Estão sempre assim. Estão sempre assim. Por isso Até é que não chegarem bate, aqui... faz sentido. Exato. Tu estás a dizer que não bate, mas faz sentido. Porque se ele não me satisfaz, eu vou ler para saber como é que eu vou fazer o que ele não faz. Pronto, vou comprar as malas todas e os brinquedos todos e vou saber tudo sobre a minha sexualidade, porque assim, já que ele não faz, opa, olha, mais uma vez temos de acabar o vosso trabalho. Tu ainda estás a ser muito otimista, a pensar que ela está a fazer pesquisa para uso próprio. Muitas vezes delas nem é. fazem pesquisa para melhorar a satisfação do dread, Exatamente. que já está satisfeito. Ela continua na divisa. Isso significa que as mulheres estão menos preocupadas na própria satisfação. Nós somos criadas, e isso é um fato, tá? Não estou a inventar, vocês gostam muito de falar que não estou a inventar. Nós mulheres somos criadas para cuidar-vos, não é da nossa natureza. Nós somos assim criadas desde pequenas, mas desde pequenas mesmo, porque, Dredd, quando você fala, a mulher tem mais jeito para segurar bebê. Claro que sim. Sabes por quê? Porque ela mal sabe andar e já lhe meteram um bonequinho no colo. Os homens não. Então, é normal que ela tenha mais jeito para segurar bebês. Não tem a ver com a nossa biologia, com o fato de termos útero. Tá? É socialização o nome. Tem nome. Tem pessoa que estuda isso há anos e anos. Não é invenção. Então, como nós somos criadas para cuidar, nós também somos muito culpabilizadas e isso, lamento para quem é cristão, está na Bíblia. A mulher é a culpada de você hoje estar aqui aguentar o J-Lo. Tá? Segundo a Bíblia, é isso. Isso significa que todos os males recaem sobre... Então, tudo que dá errado, tudo, na relação principalmente, a primeira culpada é sempre a mulher. Se não está a ter filho, é a mulher que não faz. Se ele foi procurar fora, é você que não se esforçou. Se ele não foi procurar fora, você também não... Alguma coisa você não está fazendo bem. Alguma coisa você não está... Todos os dias da tua vida. Tem sempre algum problema que você é a culpada. Então, ela está numa corrida, tipo na esteira, porque nem é uma corrida de verdade. É uma esteira, porque ela... está a fazer um movimento, mas não está a ir a lugar nenhum, porque não percebe que precisa mudar o foco. E aí, essa parte que vocês ficam chateados, porque acham que isso implica as mulheres deixarem de gostar de homens. Exatamente o contrário. Os homens precisam perceber como é esse amor que lhes é dado pelas mulheres, porque é dado, é gratuito. Atenção, por mais que vocês falem dos papoite e não sei o quê, eu estou a falar de outro tipo de amor. Não o amor do Dubai, do Matias Damasio, não. Esse amor que vos é dado, ele tem um objetivo. E vocês, por causa disso que a Lourdes falou, as mulheres estão sempre a pôr pensos quentes no vosso comportamento. Vocês não veem problema nisso. E quando vos falam desse problema, vocês negam, porque se é só a Renata a reclamar, mas depois a Lourdes aceita, você não tem de fato um problema. É a Renata que é chata. Exato. Sou eu Eu penso que sou mal amada. Que vocês, as mulheres, têm de começar a fazer essa luta, assumirem, porque vocês são as prejudicadas. Então deixem de começar a passar... Mas isso Mas é uma somos construção poucas, é isso que eu te estou a mental. dizer. Sim, Temos então está na poucas. hora, já está na hora, já têm noção. Hoje em dia já se lê, já se fala quase tudo sobre esse assunto. Somos poucas. Né? Então comecem, Precisamos- falem mais, falem para as outras pessoas. E lá está, mas essa não é uma luta solitária. Nós Mas isso nem é precisamos só que sobre os homens... sexo, né? Nem é só isso está exatamente. enraizado. Quando a nossa relação enquanto seres humanos da mesma espécie Isso, sim, melhorar,
todo o a questão resto... sexual também Sim, há de fluir. sim, é isso porque mesmo. não é complicado. Sexo é físico. É tudo uma Entendes? questão de identidade, Exato. de autoconhecimento. Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Pois. Mas hoje nós temos que estar aqui, trazer um tema como esse, porque tem pessoa retardada Que escreveu afroerotismo. Ouve. Não, que escreveu não. Que fala, mas como é que ele teve coragem de escrever um livro desses? E ainda deixar... Estás a perceber? Noutros tempos, você estaria a ser queimado na fogueira. O Marquês de Sade. Sim, tinha. Conhece o Marquês de Sade? Noutros tempos teria umas mamás Sim. à madrugada na minha casa. as E agora Mas e os papais? só não tens, se calhar não tens uma repercussão Porque não estão a pública ler. negativa, mas provavelmente muita gente já passou a ver-te de outra maneira por causa desta obra que tu Esse escreveste. escreve então sobre sexo. E isto foi exatamente aquilo que eu disse no Na início. família da tua É mulher. uma coisa que toda a gente faz. Deus, que está a reclamar. Né? Está a gastar nossa Sim, filha. exatamente. Indiretamente estás a ser julgado. Estás sempre a ser julgado. Mas isso é esperado, então. Uma sociedade como a nossa não pode escrever erotismo e pensar que todo Se mundo vai tu te não dar podes flores, falar né? de coisas mais básicas, só É que lá esperado. está. Aquilo que tu estavas a dizer de hoje em dia se normalizar tudo, é precisamente o contrário. Se fosse uma coisa normal, isto não seria um bicho de 7 cabeças. Isto seria simplesmente tu estares a falar, a pôr algo que toda a gente faz, né? Que é a nossa base, de uma forma artística. Porque eu acho que, no fim, o erotismo resume-se a isso. Ao contrário da pornografia, o erotismo vê o sexo ou atribui-lhe uma vertente artística, porque não estamos a falar só de literatura, falamos de cinema, falamos de escultura. Isto desde sempre. Há retratos de mulheres nuas. Isso é que era a normalização. Com o cobrir do corpo, o nudismo, a sexualidade deixou de ser normal, porque as pessoas, ver os seios, a genitália masculina ou feminina, antes era uma coisa normal, porque ninguém vestia roupa. Se me começas a tapar, já não é uma coisa normal. Tornozelo. Exatamente, já não é uma coisa normal. Cotovelo. Cotovelo. Então, basicamente, Cotovelos sensuais. então andamos para trás. Percebes? Ombro. Qualquer não parte, pode tudo entrar é com blusa sexualizado. de alça. Porque nessa vai distrair os moços. Mas ombro! Minha senhora, ombro! Esses homens têm problema. Mas isso é o que tu estavas a dizer da banana. Porque tudo é tudo. sexualizado. Então, nós temos de realmente normalizar para depois podermos ver isso de uma maneira construtiva. Porque enquanto não for normalizado, vai sempre ser uma coisa de segredo. Vai sempre ser o dirty little secret. Eu não posso dizer, olha, vi ontem aquele não sei o quê no site tal. Quando estão a assistir novela com You porn! com O quê? pai, Estás a perceber? Porque não é normal. tem que fechar os olhos. Sim. Muda o canal rápido. Exato. Então, O que é normal? beijar. Não, o que é normal é utilizar subterfúgios para a satisfação sexual. O sexo não é uma coisa normalizada. Não é? O que é normal é eu fazer isso às escondidas, eu esconder aquilo que gosto, aquilo que me dá prazer. Isso é que é normal. Ninguém A pode sexualidade não é uma coisa normal. Nós não falamos disso normalmente. Eu não digo que vi o filme tal. Eu posso dizer que vi a Cinderela, mas não vou dizer que vi o quê? O Emanuel ou Emanuel. Estás a perceber? Então é isso que tem Gabriela. de mudar. E eu acho que o Gabriela erotismo Clavicanela. acaba por vir ajudar a essa normalização, porque sim. já começa, porque utiliza uma Uma abordagem mais natural, mais orgânica, com que nós nos Com possamos cuidados, identificar. para preparar Exatamente, a fui ao mente. dentista. Isso nunca vai acontecer no dentista, Até mas... quando o leitor, ou então o apreciador ou o consumidor saber que estão a fazer sexo, já viajou um monte, já fez umas compras Yeah. e aquilo passa a ser insípido. esqueci. Eu penso Então que é isso. é. Olha, nós estamos aqui, pronto, era um tema que já sabíamos que coisa. Perguntas há? Chegou o vosso momento. Há um Fiquem corajoso, calmos. pronto. Há um Não corajoso. se animem demasiado, que nós não temos guardanapos. Boa noite, Lucas. Boa noite, meninas. Boa noite, Karen.
Pronto, eu não ia concordar muito a 100% com o que a Lourdes e a Renata, mesmo o Lucas, dizem que tipo, normalizar. Para mim, sexo é. Nós temos que começar a naturalizar, porque é natural. Ser humano é ser sexual, porque todo mundo. Eu não conheço ninguém. Epá, os filhos do Cristiano Ronaldo, né? Se calhar. Que fizeram o quê? Yeah. Naturalização do sexo. Eroticamente falando, de acordo à realidade da nossa cultura angolana, que é super mega conservadora, qual o approach que me aconselharia a usar para dizer à minha parceira que eu quero fazer um threesome? Para quem não sabe, um threesome é o título da música dos Lamba, A mais Renata que famosa. sabe essas coisas. Renata que sabe. Renata, vamos. Vai, Ele quer homenagem a O que é que Trois. queres ajudar? Ele Não, quer não, um- não. Ah, é isso aí. Isso Queres homenagem? é francês, eu não sei francês muito bem. Quando Você falou. falou Como é que tu nutrição. farias Em essa inglês. abordagem, Lucas? Ele quer homenagem a Trois. Como é Comboio. que tu A tua pergunta é como é abordarias? que tu dirias à tua parceira? Sim, como é que ele abordaria Como o é que- assunto? Exatamente. Como é que começa Eu essa acho- Na tua conversa? Para opinião. certos assuntos, sim, na minha opinião, para certos assuntos, há que conquistar a confiança da parceira. Eu penso que é isso. Eu tenho muita liberdade para falar qualquer coisa com a minha esposa, por isso é que eu tenho dificuldade em aconselhar, porque não sei qual é o tipo de relação que ele tem. que tem na tua. Mas a proximidade é muito importante por dada a relevância do pedido, né? da necessidade ou da fantasia. Quando manage, normalmente vamos ter um intruso no nosso, ou uma intrusa, não sei, no nosso meio. Então, eu acho que é isso. O que vai para comunicar a parceira vai depender até que ponto o vosso relacionamento avançou em termos de intimidade para comunicar uma coisa como essa. A minha esposa, eu tenho liberdade de falar o que quiser. Posso não ter uma resposta positiva. Mas tens E abertura tenho para- abertura para ela saber não. Esse Madi é um louco. Quer isso, meu Deus? Então eu tenho Reunião essa liberdade. familiar. Mas a questão aqui é, eu acho que as pessoas acabam por saber o que podem ou não Sim, dizer. no Porque relacionamento. se tu tens imagina, se a tua parceira nem sequer te diz que quer mudar de posição, vais-lhe atirar com um threesome, Acabou. estás a perceber? Acho que há ali uma proporcionalidade, porque tu vês a abertura que ela tem para te dizer a ti as coisas de que ela gosta, né? E as coisas que já foste dizendo ou sugerindo, tu sabes o grau de aceitação, Dose. coisa, né? Por Então, dose. se tu nem sequer podes introduzir na vossa vida sexual um outro objeto, que ela tem ciúmes do vibrador, imagina, olha, e agora uma menina, o que é que achas? Você tem que ter cuidado, Permita-me, não é? permita-me. Primeira coisa que tu deves certificar-te. Tu já lhe fizeste esse vídeo? Porque para você querer pôr uma outra pessoa ali, só tem que justificar da seguinte forma. Vais conseguir satisfazer Ou porque ainda não a satisfizeste e aí vais dizer, olha, eu tenho aqui uma solução para tu te sentires melhor, né? Vais apresentar essa... E eu sugiro sempre começar com coisas ao invés de pessoa. Porque às vezes você é putanheiro. E ela vai dizer, você sim quer trazer tua manta aqui. Queres me faltar respeito a esse nível? Estás a perceber? Ou você está com esses desejos, tipo, agora queres um dread, porque às vezes também é um dread que tu queres. As pessoas assumem, estão a rir, tá a ver? Não, São mas sim, vocês sim, sim, e sim. fazem os moços não se abrirem. Pode ser. Às vezes é um homem que ele quer. Sim. Quer experimentar a dama com outro dread, né? Se você for homem de verdade, se aguenta. Tá? Porque também que ele é que sugeriu, depois ele vê, a mulher foi, não vai. Comigo não é nunca assim. ficou assim. Oh! Não quero mais. Vai, Mas eu acho que a primeira questão é mesmo tu te certificares que ela está muito satisfeita com a vossa performance. E depois tudo o resto é como os dois disseram. Você vai vendo o que até onde a flexibilidade dela vai e a tua também, porque às vezes tu também precisas testar os teus limites. Quando eu falei de um homem, tu riste de uma forma que tipo nunca na vida. Yeah.
Mas não pode, porque se tu pretendes sugerir a ela uma homenagem com uma dama, tens de estar pronto para ela te dizer eu quero um dama. Isso. Eu ia dizer isso mesmo. Não é? Tens de estar Porque os pronto. homens acham muitas vezes, mesmo na questão, seja em Que tudo, são nós que temos é sempre unilateral, é do género. A nossa relação é aberta para nós fazermos o threesome, mas é porque tens uma menina. Se ela quiser trazer um homem, Calma aí. estás a perceber? Fica estranho. Ela está simplesmente a querer, tipo, ela não tem essa vontade espontânea. Você que Pronto, fala. mas tu Ela não sabes, sabe. porque Ela também sabe me que tu disseste tens- o threesome. Ela sabe que tu tens essa vontade espontânea. Porque não, Não, é uma pergunta não é geral, tão claro, espontânea pronto. assim. É assim, Porque for a friend. Já não é sabes. tão espontânea assim, porque você ainda precisa lhe dizer. Se fosse tão espontâneo, vocês já estariam numa situação que você só ia acordar com outra dama na cama, outro dread, mas outra noite foi savage, wild. Entendes? Assim, Então, porque foi se calhar. drogado. Sim, porque se lembra? calhar tem coisas que, quando nós de fato queremos, tem o universo te proporciona as oportunidades e tu vais energias. take it ou não, entendes? Mas quando tu ainda tens que arquitetar, é mesmo só tua vontade de experimentar. E nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vontade de experimentar, porque tem penhasco que não tem rede, não tem rio, é mesmo só pedra, André. Vai cair, vai abrir o crânio, foste. E sem contar, tu disseste aquela coisa de tens de ter a certeza de que. Como é que Ela era? acabou com o tesão dele, Tu coitado. Disseste que ele tem que ter a certeza Que ela está satisfeita que ela está com a satisfeita. performance. E também tens de ter a certeza que ela tem a certeza de que tu estás satisfeito Sim, com a com performance ela, dela. exato. Porquê? Por isso é que eu falei a as voz. mulheres, lá está, gerem o ego masculino, têm problemas em fazê-los sentir-se fracos e não sei o quê, mas as mulheres depois têm muitas inseguranças Exato. por causa dos tais filmes e não sei o quê. Tu, ao dizeres à tua namorada ou à tua companheira, vocês, qualquer pessoa, a sugerir uma segunda pessoa, que é sempre quase do sexo feminino, para se juntar a vós, vocês têm de ter a certeza de que ela tem essa confiança e de que ela tem a certeza de que já vos satisfaz sozinha, porque senão a primeira coisa que ela vai pensar Será é que ele ela não está não está satisfeito satisfeita? comigo, quer outra pessoa para ajudar a festa. E aí acabou. Ela já vai ficar... Os próximos dias não serão bons. Não, e nem são os Negros. próximos dias. A relação acaba por depois ficar também abalada, porque ela vai começar a pensar o que é que fez errado e não sei o quê. É, e o Então, pior eu que- acho que as pessoas têm de ter etapas na relação. Porquê? Por isso é que eu te disse, tu já fizeste outras coisas primeiro. Porque assim, eu agora também posso querer, eu quero um baloiço, mas eu quero ir ao baloiço e ainda nem passei, estás a ver, pelo resto do parquinho. Ver o parquinho, girar as coisitas, não vou logo ali para o escorrega, estás a entender? Então, é Temos isso. mais perguntas. Está aqui, mais uma pergunta. Vamos fechar. E temos isto que aqui. coisa já estamos aqui. Esse programa foi longo. São quase 21. Foi tântrico. Too soon. Tá A bem. minha pergunta é para a Renata. Fala, mãe. Fala. Ah, Renata, eu gostaria de saber como é que eu digo para um homem que ele é péssimo de cama? Eu só quero saber, ele é teu namorado? Não. Ah, ainda não. Ainda não? Começa a complicar a vida das pessoas. Eu estou a te falar, a postura dela é de quem está dando indireta. Você não estava a acreditar. Ela está a lhe dar as dicas. Renata, sim. Sim, não precisa ser para ti, porque ele é dobrada, conversa contigo. Você está ali. Porque tem coisas que os nossos amigos só prestam atenção quando ouvem da boca dos outros. Mas você já lhe falou boas de vezes. Mas como foi outra pessoa, se calhar. E aí você fica com raiva. Mas a tua pergunta, como é que tu dizes a um homem que ele não é bom de cama? Primeira pergunta, tu queres voltar a lhe ver? Queres lhe dar uma segunda chance? Porque também tem a questão de a primeira vez nunca é como nos filmes. Uau! É mentira. Não é a primeira vez virgindade, não. A primeira vez com alguém. Porque vocês não se conhecem, ainda não se conhecem bem, nem não sabem como é que a vossa química funciona de fato. Então, tu queres voltar a lhe ver? Não. Estás a decidir? Queres? Não, quer. Então, se você não é uma pessoa
de palavra é como falei aquela hora, corpo, entendes? Não tenha medo de lhe guiar, mesmo que não seja, me faz assim, você segura a mão dele, você segura a cabeça, entendeu? Não, faz. Imagina, ele está, né? Essa parte tá para cortar. Ele está, mas já está embora. Tipo, e aqui levou. Tipo, você segura mesmo a cabeça dele. Tipo, Volta. É isso que eu quero. aqui, e fala, né? Aqui. E agora, mais força. Não tenha medo de verbalizar na hora. Na hora, o melhor. Se você não é de palavra, se você não é uma pessoa que senta e começa, porque se você for como eu, que quebra o romance, que é alguém que senta e fala, como é? Eu também. É de quicar, é de rebolar, é como? Se você não for, a hora é a melhor é quando está ali, você não tenha medo de guiar a mão, você consegue, sabe uma pessoa que não enxerga e não ouve, como que se comunica? É aqui, os gestos são feitos na mão, né? Com o toque. Então, tá ali, segura. Se você aperta a mão dele, o cérebro dele naquela hora só está prestando atenção nisso. Não, se você segura com mais força, ele sabe que ali tem que fazer um pouco mais de pressão. Se você solta um pouquinho, ele vai... É automático, às vezes não se percebe, porque às vezes também o dedo está ali, está a caminhar, e as tuas mãos estão a fazer qualquer coisa menos lhe tocar. Tu precisas lhe tocar porque é assim que vocês comunicam. Então, tu tens essa forma de comunicar. Mas se não quiseres lhe voltar a ver, ou não lhe atendes mais, ou lhe manda mesmo uma mensagem de vai ainda se melhorar nesse aspecto. E quando achares coisa, volta, vamos conversar. Ele mesmo é que não vai te ligar mais. Mas se ele for humilde, vai treinar. Nem vai treinar, vai mesmo lhe ligar porque como é, está a dizer aqui, como é, o que é que falhou, o que é que foi não sei o quê. Tem muito tipo de homens, então. Os homens não são todos insensíveis e coisas. Às vezes eu faço parecer porque é fixe para fazer piada, mas tem mesmo um homem que tipo... se preocupa. Pô, me mandaste aquela mensagem, qual foi a ideia? Não, André, daqui tu fizeste isso, não sei o quê, estás a ver, eu não gosto disso, eu te dei até esse toque, tu não reagiste, não sei. Olha, falem. Eu sempre costumo dizer, mulheres, falem. Muitas vezes os homens não sabem que fazem mal, porque nunca lhes disseram. E então também é um bocado injusto. Ele teve uma má performance, tu não percebes nada disto, porque nunca ninguém lhe disse. Sim. Então eles estão a acreditar. É tipo, eu estou a sair com o cabelo cor-de-rosa, amarelo, azul. Ninguém gosta, mas toda a gente está a dizer que eu estou gira. Então, a vida que segue, estás a perceber? Então, se ele nunca teve ninguém que lhe dissesse isso, estás a ver? E dizer que a performance é má, não tem de ser uma coisa, olha, és péssimo. Tchau, segue a tua vida. Não, tu podes mesmo dizer, olha, ou então... O outro jogo, e se tentássemos assim? Estás a ver? Tipo sugestão. Olha, e se fizéssemos isto? Olha, não achaste melhor? E não sei o quê, porque os homens não são burros. Se ele estiver interessado e se o interesse dele for o prazer mútuo, ele vai prestar atenção. Sim. Quando o homem está interessado no prazer da mulher, ele vai saber que ela não teve prazer. Nossa tu não vais precisar não dizer. Mesmo que tu sejas a maior atriz, partiste tudo, ele vai saber que é mentira. Vai. Isso aí, vai. se o interesse dele for esse. Se não resolver, é você que não vai lhe querer. Entende? Se ele não ouve, não percebe a linguagem do corpo, é porque não está a clicar. A química é só de um lado e isso já não é química, entende? Então, vida que segue. Bom. Segue, está tarde. E está tarde. É isso. Está tarde. Chegamos ao fim. Ufa! Já deu. Espero que tenham gostado. Este foi o nosso... Acabou! Estamos aqui todos os dias. Segunda-feira, Goza TV, com o Tiago Costa. Terças e sextas, stand-up comedy. Quartas, Só para Saber. Quintas, Goza FM. Para a semana vamos ter aqui o Panda, o nosso campeão, que vai falar da relação do desporto com os jovens que são marginalizados, etc, etc. Lucas,
Muito obrigada. Muito obrigada, Lucas. Isto aqui foi eu um- que foi de aprendizagem para todos, penso. Aprendi muito com a Renata, com a Lourdes e com o público também. Olha, a vantagem de participar em coisas dessas é que vais lá para, por exemplo, dar uma instrução, mas acabas aprendendo muitas coisas e vai servir para meditar. Quem sabe se não é isso, o outro a Freire que me encontra. Bora, Obrigado parte 2, 3 e 4. pelo convite, Gozefêmia, e já sabem, eu gosto do vosso programa, vejo sempre que posso no YouTube e sou seguidor, né? E pronto, é sobre nós. É sobre nós. Muito obrigada.